Ao terminar, ler esse texto mesmo, Mateus 14, quando depois de Jesus subir ao monte para orar, o barco estava no meio do mar, Jesus despediu a multidão, 14:22, e depois de estar a orar, ao ver a aflição que os discípulos estavam a ter no meio do mar, Jesus vai ter com eles. E diz assim, verso 24, mas o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo e clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E nós estamos aqui nesta tarde porque acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Apesar de o inimigo tentar nos peneirar, nos cirandar para encontrar em nós defeitos, Jesus ama-nos apesar dos nossos defeitos. Jesus ama-nos e foi à cruz apesar das nossas falhas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha a vida eterna. Talvez tu te sentes como Pedro neste mar, tu vês Jesus ao longe, estás no meio de uma tempestade na tua vida, mas começaste a ouvir hoje o pastor Denis a falar sobre Jesus, a falar sobre Jesus que não olha para as tuas falhas, que não olha para os teus erros, mas olha para o teu coração e te ama e tem um plano para ti, um plano de transformação, um plano de nova vida. Eu quero te dizer nesta tarde que este Jesus que apareceu naquela tempestade, quando os discípulos não sabiam mais o que fazer, Ele está aqui neste lugar e Ele quer olhar para ti. E quando Pedro olhou para Jesus, este é um texto incrível, ele colocou os olhos em Jesus, como Denis falava, ele caminhou sobre as águas. É um milagre que ultrapassa todas as leis da relatividade e da gravidade, mas a Bíblia diz que assim aconteceu. Mas quando ele começou a olhar para o vento, a ouvir o vento, a olhar para as ondas, ele vacilou na sua fé. Talvez nos últimos tempos tenhas vacilado na tua fé por alguma coisa que tem sucedido, mas nesta tarde coloca os olhos em Jesus. E se não consegues então mesmo sair dessas águas que estão a submergir ao ponto de faltar o ar e a respiração, então faz o que Pedro fez. E o que é que o Pedro fez? No verso 30 diz que ele gritou, quando estava a ir ao fundo, ele gritou dizendo, Senhor, salva-me. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Jesus está aqui para salvar e transformar a tua vida. Eu não sei qual é a circunstância em que te encontras, eu não sei qual é a aflição que tu estás a viver, mas eu conheço este Jesus que está disposto a estender a mão. Logo estendendo a mão, Jesus segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Tu podias ter sido o primeiro homem a caminhar sobre as águas. Jesus, homem, sim, caminhou. Jesus, Deus, Senhor sobre todos os elementos. Nesta tarde, talvez os elementos à tua volta te estão a fazer submergir. E tu pensaste, e tens ouvido esta mensagem, e tens sentido, se calhar, nesse sentido que as águas estão a mergulhar. Ou talvez como Florence, estás a uma distância apenas de 1 quilómetro, mas não consegues ver a saída. Talvez a tua vida está cheia de nevoeiro, talvez a tua vida está cheia de confusão, mas nesta tarde Jesus está a olhar para ti. Ele veio na tua direção quando alguém te convidou a vir a este lugar. Ele veio na tua direção quando alguém te convidou para vires a este lugar e ouvires a palavra de Jesus. Este Jesus que é a expressão de amor de Deus. Eu estava a citar há pouco, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E quando Jesus foi pendurado naquela cruz, inocente, foi cuspido na cara, inocente, foi rasgado as suas costas com os chicotes, inocente, na sua cabeça foi colocada aquela coroa de espinhos, inocente, porque era preciso um inocente pagar o preço da minha culpa. Então na cruz do Calvário estava ali os meus pecados,
as minhas falhas, as minhas derrotas. Também eu, tal qual o amigo do nosso irmão, lutei com vícios no passado. Também eu muitas vezes disse a Deus à noite em desespero: Senhor, eu preciso de sair, eu não quero mais continuar assim. Mas no dia a seguir estava a tropeçar novamente. Mas também eu numa noite disse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E apesar de eu não ver a mão invisível de Deus, eu senti Deus segurar na minha mão. E aquele dia foi o dia de viragem da minha vida, o dia em que entreguei a minha vida a Jesus. Ele mudou a história da minha vida. Jesus está aqui, Ele quer mudar a história da tua vida. Se tu tão somente conseguires ouvir a sua voz e sentir o seu chamado, o seu chamar nesta tarde. Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha Jesus, venha Jesus. Ele já deu tudo o que tinha a dar a sua vida por ti. Nesta tarde, podes continuar a lutar contra os elementos, a lutar contra o vento, a lutar contra as águas, contra as ondas, ou podes gritar: Senhor, salva-me. Pode ser um grito mudo do interior do coração: Senhor, salva-me. Logo, Jesus estendeu a mão e o segurou. Se nesta tarde o Espírito de Deus está a contender contigo para entregares a sua vida a Jesus, nós não gostaríamos de terminar sem dar essa oportunidade para entregares a tua vida a Jesus. A vida sem Jesus, às vezes, há momentos fáceis. Sim, eu vivi alguns tempos sem Jesus, foram fáceis. Mas logo o inimigo prepara armadilhas para nos derrubar. Quanto mais eu me mexia, mais eu me afundava. Tal qual areias movediças, assim ao pecado. Mas quando eu disse: Senhor, salva-me. Tal como Pedro: Senhor, salva-me. Eu não sou capaz. Eu pensava que era capaz de fazer tudo. Eu pensava que era capaz de ganhar o mundo. Senhor, salva-me. A mão invisível de Jesus estava ali. Nesta tarde, a mão de Deus está neste lugar para te segurar. Eu gostaria de perguntar se está entre nós alguém, gostaria de perguntar se está entre nós alguém que quer segurar a mão de Jesus nesta tarde e fazer este grito: Senhor, salva-me. É uma decisão pessoal. Se quiseres fazer, olha, faz como Pedro, que levantou a mão para segurar Jesus. Levantou a mão: Jesus, Senhor, salva-me. Tal qual Náufrago, que tem que levantar a mão para fazer sinal, para alguém jogar uma boia, uma corda, um colete de salva-vidas. Senhor, salva-me. Está entre nós alguém que entregar a sua vida a Jesus nesta tarde? Faça assim um sinal: eu quero orar por si nesta tarde. Eu não vou insistir, mas gostaríamos de dar a oportunidade a todos de tomarem esta decisão. Alguém quer tomar uma decisão por Jesus nesta tarde? E quer entregar o comando da sua vida a Jesus? É a tua decisão. Este é o momento. O Espírito Santo está a contender contigo, mas a decisão é tua. Ninguém pode tomar por ti. Vamos todos ficar em pé. Nesta tarde nós gostaríamos de orar por gente que se sente que está atolado até o pescoço, em situações pessoais, emocionais, relacionais, e ultimamente até estava a pensar que não sabia mais o que fazer à sua vida. Mas Deus sempre envia alguém, Deus sempre envia uma palavra, Deus sempre envia uma corda de amor. Eu gosto muito desta expressão: eu atraí-te como cordas de amor, para nos trazer para perto dele. Mas se estás sentindo que estás demasiadamente overwhelming, estás demasiadamente subjugado ou de tal maneira subcarregado que precisas de um alívio de Jesus, nós gostaríamos de orar por vós nesta tarde como igreja. Não gostamos de terminar nenhum culto sem orarmos por ti. Então, se precisas de um alívio de Jesus, de uma oração, enquanto nós vamos cantar um coro de adoração, vem à frente, nós queremos orar por ti.